Neste exato momento, enquanto você me ouve, trilhões de partículas invisíveis estão atravessando seu corpo a uma velocidade de 220 quilômetros por segundo. Elas passaram através da Terra, através das paredes do seu quarto, através de você, sem tocar em um único átomo. E você nunca sentiu nada. Olá, sou eu novamente. Onde você está agora? Em sua cama, talvez procurando um momento de paz antes do sono? Ou sentado confortavelmente, com a mente ainda agitada pelos eventos do dia? Não importa onde esteja ou como se sente. Estou aqui para acompanhá-lo em uma jornada que nos levará desde o silêncio do seu quarto até os confins mais misteriosos do cosmos. Antes de continuarmos, se este tipo de conteúdo ressoa com você, considere se inscrever no canal. É uma forma simples de me ajudar a continuar criando essas explorações noturnas pelos mistérios do universo. E se você gostou do que ouviu até agora, um like no vídeo faz toda a diferença. Agora, vamos juntos descobrir um dos segredos mais bem guardados da existência. Feche os olhos por um momento, se puder. Respire devagar, sinta o ar entrando e saindo de seus pulmões. Agora imagine que esse mesmo ar que você respira existe em um oceano invisível de matéria que permeia tudo ao seu redor. Essa sensação de estar imerso em algo presente, mas imperceptível, é exatamente onde nossa jornada começa. Hoje vamos falar sobre a matéria escura, algo que está por toda parte ao nosso redor, influenciando cada movimento das estrelas, cada curva das galáxias, cada destino cósmico, e ainda assim permanece completamente invisível aos nossos sentidos. Você já se perguntou o que realmente significa ver alguma coisa? Quando você olha para a lua cheia em uma noite clara, seus olhos estão capturando fótons, partículas de luz, que viajaram 384.400 quilômetros pelo espaço vazio apenas para tocar sua retina. Cada cor, cada sombra, cada detalhe visual de sua vida depende dessa dança entre luz e matéria. Mas e se eu dissesse que a maior parte do universo simplesmente não dança? A matéria escura não emite luz, não reflete luz, não absorve luz. Ela existe em um reino de silêncio luminoso, que desafia a nossa compreensão mais básica da realidade. E ainda assim, sem ela, você e eu não estaríamos aqui. As galáxias não teriam se formado. As estrelas não teriam nascido. O próprio cosmos seria um lugar frio, vazio e sem história. Imagine-se caminhando por uma floresta à noite. Você não consegue ver as árvores ao seu redor, mas sabe que elas estão lá. Seus pés tropeçam em raízes invisíveis. O som de seus passos muda quando você passa entre os troncos. O vento sussurra através de folhas que você não pode ver, mas definitivamente pode ouvir. Você está navegando por um mundo que existe além da sua visão, guiado apenas pelas pistas que ele deixa. Essa é, de forma poética, a situação dos astrofísicos modernos. Eles caminham por um cosmos onde 85% da matéria é como essas árvores invisíveis, presente, influente, fundamental, mas completamente oculta à luz. E assim como você aprenderia a navegar naquela floresta noturna, a ciência tem aprendido a mapear a matéria escura através de suas pegadas gravitacionais. Mas antes de nos aprofundarmos nos detalhes científicos, deixe-me fazer uma pergunta que pode soar estranha. Você já se sentiu observado por algo que não conseguia ver? Já teve a sensação de que havia mais acontecendo ao seu redor do que seus sentidos podiam capturar? Essa intuição, essa sensação de que existe algo além do óbvio, pode ser mais profunda do que imaginamos. Talvez seja um eco ancestral de nossa existência em um universo onde o invisível é, paradoxalmente, mais real do que o visível. Agora que nos acomodamos nesta jornada, deixe-me contar uma história que mudou para sempre nossa compreensão do cosmos. Era 1933, e um astrônomo suíço-americano chamado Fritz Zwicky estava observando algo que não deveria existir. Ele olhava para o aglomerado de Coma, um grupo de galáxias distante cerca de 320 milhões de anos-luz de nós, e notou algo profundamente perturbador. As galáxias deste aglomerado estavam se movendo rápido demais. Imagine um grupo de patinadores no gelo,
todos girando em torno de um centro comum. Para que permaneçam unidos pelo movimento circular, deve haver força centrípeta suficiente, gerada pela massa do grupo todo, para mantê-los coesos. Mas no aglomerado de Coma, as galáxias giravam tão rapidamente que deveriam ter sido arremessadas para o espaço há bilhões de anos. Era como se os patinadores estivessem movendo-se tão rápido que deveriam ter voado para fora da pista, mas permaneciam misteriosamente unidos. Zwick fez os cálculos. A massa visível, todas as estrelas, gases e poeira que ele podia observar, era apenas uma fração do que seria necessário para gerar a gravidade capaz de manter aquelas galáxias em órbita. Faltava algo, muito de algo. Ele chamou essa massa invisível de dunkle materie, matéria escura. Por décadas, essa observação foi tratada como uma curiosidade. Talvez Zwick tivesse cometido um erro. Talvez houvesse gás invisível entre as galáxias que não conseguíamos detectar. Ou talvez nossa compreensão da gravidade em escalas cósmicas estivesse simplesmente errada. Mas então, 40 anos depois, algo extraordinário aconteceu. Vera Rubin, uma astrônoma americana, decidiu observar algo aparentemente mais simples: galáxias individuais. Ela escolheu a nossa vizinha, a galáxia de Andrômeda, e começou a medir com que velocidade suas estrelas orbitavam o centro galáctico. O que ela esperava encontrar era um padrão familiar, como nosso sistema solar, onde os planetas mais distantes do Sol se movem mais devagar que os próximos. Mas não foi isso que ela encontrou. As estrelas nas bordas da galáxia estavam se movendo quase tão rapidamente quanto as do centro. Era como se você descobrisse que Netuno viaja pela sua órbita na mesma velocidade que Mercúrio. Algo estava sustentando essas estrelas distantes. Algo que exercia influência gravitacional, mas permanecia completamente invisível. Você já tentou equilibrar-se em uma prancha de madeira suspensa, apenas pelas pontas? Sem apoio no meio seria impossível. Mas era exatamente isso que as galáxias estavam fazendo, mantendo-se equilibradas e girando uniformemente, como se houvesse um apoio invisível distribuído por toda a sua extensão. Rubin havia descoberto o que hoje chamamos de curvas de rotação planas, um fenômeno que só fazia sentido se cada galáxia estivesse imersa em um halo gigantesco de matéria invisível, 5 vezes mais massiva que toda a matéria visível somada. Imagine sua casa cercada por uma esfera invisível, do tamanho de um quarteirão, exercendo influência sobre tudo em seu interior, mas sem que você jamais pudesse vê-la, tocá-la ou detectá-la diretamente. A descoberta de Rubin foi o segundo grande pilar de evidência para a matéria escura. Primeiro Zwick com os aglomerados, depois Rubin com as galáxias individuais. Mas a natureza é teimosa, e os cientistas são céticos por profissão. Eram necessárias mais evidências, mais pegadas desse fantasma cósmico. E elas vieram. Oh, como vieram! Nos anos seguintes, observações cada vez mais sofisticadas revelaram que a matéria escura não era apenas uma hipótese conveniente. Ela era uma necessidade absoluta para explicar a estrutura do universo. Sem ela, as primeiras galáxias nunca teriam se formado após o Big Bang. Sem ela, a radiação cósmica de fundo teria um padrão completamente diferente. Sem ela, nós não estaríamos aqui. Mas talvez a evidência mais espetacular tenha vindo de uma fonte inesperada: a própria luz. Você sabe que a gravidade pode curvar o espaço, certo? Einstein nos ensinou que objetos massivos deformam o tecido do espaço-tempo como uma bola de boliche sobre uma cama elástica. E quando a luz passa por essas regiões deformadas, ela segue as curvas, um fenômeno chamado lente gravitacional. Os astrônomos descobriram que podiam usar esse efeito como uma lupa cósmica. Galáxias distantes, curvadas e distorcidas pela gravidade de estruturas invisíveis, revelavam a localização e a quantidade da matéria escura com precisão impressionante. Era como se finalmente pudéssemos ver as pegadas do fantasma na areia cósmica. Você já pensou em como é peculiar que possamos detectar algo através de sua ausência? A matéria escura é como um buraco na realidade, definida não pelo que é, mas pelo que não conseguimos ver. E ainda assim, suas pegadas estão por toda parte.
sussurrando segredos sobre a verdadeira natureza do cosmos. Respire fundo comigo por um momento. Sinta o ar preenchendo seus pulmões, expandindo seu peito, alimentando cada célula do seu corpo. Agora imagine que, entre cada molécula de oxigênio que você acabou de inspirar, existem trilhões de partículas de matéria escura atravessando silenciosamente seu corpo, seu quarto, nossa Terra inteira, sem deixar o menor rastro de sua passagem. Elas estão lá agora, enquanto eu falo e você escuta, fluindo através de nós como fantasmas em uma dança cósmica perpétua. Esta é a realidade invisível em que vivemos. E para mapear essa realidade, os cientistas tiveram que se tornar detetives de um tipo muito particular. Detetives que investigam crimes sem cena, suspeitos sem corpo, evidências que só podem ser percebidas por suas consequências. O primeiro grande mapa da matéria escura veio de uma descoberta acidental que mudaria para sempre nossa compreensão do universo. Em 1965, dois engenheiros da Bell Labs, Arno Penzias e Robert Wilson, estavam calibrando uma antena de micro-ondas quando se depararam com um ruído estranho que não conseguiam eliminar. Era um sussurro fraco, constante, vindo de todas as direções do céu. Eles limparam a antena, removeram ninhos de pombos, ajustaram equipamentos, mas o sinal persistia. O que eles haviam descoberto sem saber era o eco do próprio Big Bang, a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Imagine o universo como um sino gigantesco que foi tocado há 13,8 bilhões de anos. Esse toque ainda ressoa pelo cosmos e nós podemos ouvi-lo com antenas suficientemente sensíveis. Mas mais fascinante ainda, as pequenas variações nessa radiação, quase imperceptíveis flutuações de temperatura, carregam impressas as sementes de toda a estrutura cósmica futura. Pense nessas flutuações como as ondulações em um lago perfeitamente calmo. Onde a água está ligeiramente mais alta, eventualmente se formarão ondas maiores. Onde está mais baixa, vales se estabelecerão. No universo primordial, onde a radiação era ligeiramente mais intensa, a matéria, incluindo a matéria escura, começou a se concentrar. Onde era menos intensa, vazios cósmicos se formaram. Mas aqui está o detalhe crucial. As flutuações que observamos na radiação cósmica de fundo só fazem sentido se incluirmos a matéria escura na equação. Sem ela, as sementes gravitacionais seriam fracas demais para crescer e se tornar as galáxias e aglomerados que vemos hoje. A matéria escura agiu como um andaime invisível, fornecendo a estrutura sobre a qual a matéria comum pôde se condensar e formar as primeiras estrelas. Nas décadas seguintes, missões espaciais como COBE, WMAP e Planck mapearam essa radiação com precisão cada vez maior. O resultado foi um mapa do universo bebê, uma fotografia tirada quando o cosmos tinha apenas 380 mil anos de idade. E esse mapa revelou algo extraordinário. 26,8% do universo é matéria escura, enquanto apenas 4,9% é matéria comum. Os prótons, nêutrons e elétrons de que somos feitos. Você consegue imaginar isso? Em uma reunião cósmica com 100 pessoas, apenas 5 seriam feitas da mesma substância que você. Cerca de 27 seriam feitas de matéria escura, presentes, influentes, mas completamente invisíveis. E o restante? Bem, isso é outra história igualmente misteriosa chamada energia escura. Mas essa é uma jornada para outro momento. Os cosmólogos modernos criaram simulações computacionais que reproduzem a evolução do universo desde seus primeiros momentos até hoje. Essas simulações são como máquinas do tempo digitais, permitindo-nos observar a formação das primeiras estruturas cósmicas. E elas nos mostram algo poético. A matéria escura forma uma teia cósmica, filamentos gigantescos de matéria invisível conectando aglomerados de galáxias como uma rede neural cósmica. Imagine o universo como uma esponja tridimensional gigantesca. As paredes da esponja são feitas de matéria escura, concentrada em filamentos que se estendem por centenas de milhões de anos-luz. Nos pontos onde esses filamentos se intersectam, a gravidade é mais intensa, e é lá que as galáxias nascem.
como contas brilhantes enfiadas nos nós de uma rede invisível. Essa estrutura não é apenas bonita, ela é fundamental. Sem a teia cósmica de matéria escura, o universo seria um lugar uniforme e sem características, incapaz de gerar a complexidade necessária para a formação de estrelas, planetas e, eventualmente, vida. Somos, literalmente, produtos da arquitetura invisível do cosmos. Mas talvez o mais impressionante seja perceber que essa descoberta representa uma revolução tão profunda quanto a de Copérnico ou Darwin. Copérnico nos tirou do centro espacial do universo. Darwin nos tirou do centro biológico da criação. E agora descobrimos que nem mesmo somos feitos da substância principal do cosmos. Somos uma minoria cósmica, surfando nas ondas gravitacionais de um oceano invisível. E ainda assim, aqui estamos, capazes de pensar, sentir, questionar e descobrir nossa própria irrelevância relativa. Não é isso profundamente bonito? Não é isso motivo de humildade e maravilhamento ao mesmo tempo? Agora que compreendemos onde a matéria escura está e quanto dela existe, chegamos à pergunta mais fundamental de todas: do que ela é feita? É aqui que nossa jornada se torna verdadeiramente surreal, porque estamos prestes a explorar um reino da física, onde a intuição comum simplesmente não funciona. Feche os olhos e imagine que você está segurando uma pedra em sua mão. Você sente seu peso, sua textura, sua temperatura. Essa pedra é feita de átomos, prótons, nêutrons e elétrons dançando em uma sinfonia eletromagnética. Os elétrons orbitam os núcleos atômicos porque são atraídos pela força eletromagnética. É essa mesma força que permite que seus dedos sintam a pedra, que sua retina capte a luz refletida por ela, que ela interaja com o mundo de maneiras detectáveis. Mas e se existissem partículas que simplesmente ignorassem essa força? Partículas que atravessassem a pedra, sua mão, seu corpo, nosso planeta inteiro, como se nada existisse? Partículas que só interagissem através da gravidade, a mais fraca das 4 forças fundamentais? Bem-vindo ao estranho mundo das WIMPs, partículas massivas que interagem fracamente. Esse é um dos candidatos principais para explicar a matéria escura. E elas representam uma das ideias mais elegantes e perturbadoras da física moderna. Imagine que você está em uma festa lotada, tentando atravessar uma multidão. Como matéria comum, você esbarra nas pessoas. Precisa dizer com licença, navegar ao redor dos grupos de conversação. Sua passagem pela festa é marcada por interações constantes. Mas as WIMPs seriam como fantasmas nessa mesma festa, atravessando as pessoas sem tocá-las, sem serem vistas, sem deixar rastro, mas ainda assim exercendo uma influência gravitacional sutil sobre o movimento de toda a multidão. A beleza teórica das WIMPs está em sua simplicidade. Elas resolveriam não apenas o mistério da matéria escura, mas também conectariam 2 problemas aparentemente não relacionados da física: a necessidade de matéria invisível no cosmos e as lacunas em nosso modelo padrão das partículas elementares. Você sabia que vivemos bombardeados constantemente por partículas que atravessam nosso corpo sem que percebamos? Os neutrinos, partículas quase sem massa produzidas no núcleo do Sol e em outras reações nucleares, atravessam a Terra como balas, atravessando uma nuvem de vapor. Trilhões deles passam por você a cada segundo, e você nunca sente nada. Eles são como sussurros cósmicos que só podem ser ouvidos com detectores extraordinariamente sensíveis. As WIMPs seriam similares aos neutrinos, mas muito mais pesadas, talvez 100 vezes mais massivas que um próton. E aqui está o aspecto quase mágico: se elas existirem, estão por toda parte ao nosso redor. Neste exato momento, enquanto você me ouve, milhões de partículas de matéria escura podem estar atravessando cada centímetro cúbico do espaço ao seu redor. Mas existe outro candidato igualmente fascinante: os axions. Imagine partículas tão leves que são quase pura energia, tão fracamente interagentes que bilhões delas poderiam dançar na cabeça de um alfinete sem que o alfinete soubesse que elas estão lá. Os axions
foram propostos originalmente para resolver um problema completamente diferente na física nuclear. Mas cientistas perceberam que eles também poderiam explicar a matéria escura. O universo primitivo teria produzido áxions em quantidades astronômicas, e eles ainda estariam por aí, um mar invisível de partículas ultraleves permeando todo o cosmos. É como se o universo fosse um oceano invisível, e tudo o que conhecemos, galáxias, estrelas, planetas, você e eu, fossem apenas espuma na superfície. Há ainda uma terceira possibilidade que desafia nossa compreensão da realidade: a matéria escura, estéril. Imagine partículas que são como eremitas cósmicos. Elas interagem tão fracamente com tudo o mais que podem estar presentes em enormes quantidades sem jamais se revelarem. Elas seriam produzidas em processos que ainda não compreendemos completamente, talvez envolvendo dimensões extras do espaço-tempo, que nossa física atual apenas entrevê. Cada uma dessas possibilidades requer experimentos extraordinários para ser testada. Laboratórios enterrados a quilômetros de profundidade para se proteger da radiação cósmica. Detectores resfriados a temperaturas próximas ao zero absoluto para capturar a mais sutil das interações. Aceleradores de partículas do tamanho de cidades inteiras tentando recriar as condições do universo primordial. É uma busca quase espiritual, cientistas dedicando vidas inteiras para detectar partículas que, por definição, não querem ser detectadas. É como tentar ouvir o sussurro mais suave em meio ao rugido de uma cachoeira. E ainda assim eles perseveram, porque sabem que encontrar a matéria escura seria uma das maiores descobertas da história humana. Você já parou para pensar no quão extraordinário isso é? Estamos tentando detectar algo que representa 85% da matéria do universo, mas que interage tão fracamente conosco que pode atravessar a Terra inteira sem tocar em um único átomo. É como tentar pegar flocos de neve com uma rede de pescar. Na quietude da noite, enquanto você descansa, há uma caçada acontecendo, não nas florestas ou savanas da Terra, mas nos laboratórios mais avançados do mundo, onde cientistas dedicam suas vidas a capturar presas que talvez nunca sejam capturadas. São os caçadores de matéria escura, e suas armadilhas são algumas das construções mais sofisticadas já criadas pela humanidade. Imagine descer por um elevador que mergulha 1,5 km abaixo da superfície da Terra, atravessando camadas de rocha que se formaram ao longo de milhões de anos. O ar fica mais denso, o silêncio mais profundo. Finalmente, você chega ao Laboratório Nacional de Gran Sasso, na Itália, enterrado sob a montanha como uma catedral subterrânea dedicada à busca do invisível. Por que ir tão fundo? Porque a cada segundo, trilhões de partículas vindas do espaço bombardeiam nossa atmosfera. Raios cósmicos que criariam um ruído constante em qualquer detector sensível. Mas a rocha sólida funciona como um filtro cósmico, bloqueando quase tudo, exceto, teoricamente, as partículas de matéria escura. Elas atravessariam a montanha inteira como se ela fosse feita de ar. No coração desse laboratório subterrâneo, cientistas construíram detectores que são verdadeiras obras de arte tecnológica. O Xenon 1T, por exemplo, é um tanque cilíndrico contendo 1 tonelada de xenônio líquido ultrapuro, resfriado a 95 °C e protegido por camadas e camadas de blindagem. O xenônio é tão puro que é considerado o líquido mais limpo já criado pela humanidade, mais limpo que qualquer água, mais puro que qualquer substância que você poderia imaginar. Por que essa pureza extrema? Porque os cientistas estão procurando por um evento tão raro que poderia acontecer apenas uma vez a cada poucos anos, mesmo com bilhões de partículas de matéria escura atravessando o detector constantemente. É como procurar uma única gota de tinta em um oceano perfeitamente cristalino. A teoria é elegante na sua simplicidade. Quando uma partícula de matéria escura finalmente colidir com um núcleo de xenônio, um evento estatisticamente inevitável, mas extraordinariamente raro, ela transferirá uma pequenina quantidade de energia. O núcleo atingido recuará como uma bola de bilhar, criando um flash microscópico de luz e liberando elétrons livres.
sensores ultrassensíveis detectariam tanto a luz quanto os elétrons, registrando a assinatura dessa colisão cósmica. Mas imagine a paciência necessária. Anos de observação, filtrando cada sinal, descartando bilhões de eventos causados por radiação natural, vibrações sísmicas, raios cósmicos que conseguiram penetrar a blindagem. É como ser um monge tecnológico, meditando com máquinas que custaram décadas para construir, esperando por um sussurro que pode nunca vir. Do outro lado do mundo, no laboratório SNU Lab, no Canadá, 2 quilômetros abaixo da superfície, outros caçadores empregam estratégias diferentes. O experimento Pico usa frascos de vidro contendo fluidos superaquecidos, líquidos mantidos a temperaturas acima de seu ponto de ebulição normal, mas impedidos de ferver por pressão cuidadosamente controlada. Uma única partícula de matéria escura colidindo com uma molécula seria suficiente para criar uma minúscula bolha de vapor, que seria detectada por câmeras ultra-rápidas. É quase poético. Cientistas tentando capturar o invisível através de bolhas que duram milissegundos. Como tentar fotografar pensamentos ou pesar sonhos. Há também abordagens completamente diferentes. No espaço, o telescópio Fermi procura por sinais de aniquilação de matéria escura, a hipótese de que, quando duas partículas de matéria escura se encontram, elas se destroem mutuamente, liberando rajadas de radiação gama. É como procurar fogos de artifício silenciosos explodindo em locais onde não deveria haver nada. E então há os experimentos direcionais, tentando detectar não apenas a colisão da matéria escura, mas também a direção de onde ela veio. Como o sistema solar se move através da galáxia a 220 km por segundo, deveríamos sentir um vento de matéria escura vindo da direção do nosso movimento. Como sentir uma brisa quando você corre, mesmo em um dia sem vento. Detectores direcionais usam gases especiais, onde as partículas deixam rastros microscópicos, como trilhas de vapor em uma câmara de nuvens. Se conseguíssemos detectar esse vento de matéria escura, seria uma confirmação espetacular de que estamos realmente imersos em um oceano de partículas invisíveis. Mas talvez o mais impressionante seja a escala de cooperação internacional necessária. Físicos do mundo inteiro, compartilhando dados, técnicas, frustrações e esperanças. É como se a humanidade inteira tivesse se unido em uma questão fundamental: do que é feito o universo. E mesmo que décadas passem sem uma detecção direta, cada experimento negativo nos ensina algo. Cada não descoberta elimina possibilidades, refina teorias, nos aproxima da resposta. É uma forma de ciência que requer uma paciência quase espiritual, uma fé na importância da pergunta que vai além dos resultados imediatos. Você já pensou no que significa dedicar uma vida inteira à busca de algo que pode não existir da forma como imaginamos? Esses cientistas são exploradores de um tipo muito particular, navegando não por oceanos ou continentes, mas pelo próprio tecido da realidade. Há um lugar na fronteira entre a França e a Suíça onde a humanidade construiu a máquina mais complexa já criada, um anel de 27 quilômetros de circunferência enterrado 100 metros abaixo da Terra, onde prótons são acelerados a 99,999% da velocidade da luz antes de colidirem com uma energia que recria, por frações microscópicas de segundo, as condições que existiam trilionésimos de segundo após o Big Bang. Este é o grande colisor de Hadrons, o LHC, e ele representa nossa tentativa mais ambiciosa de produzir matéria escura em laboratório. Se não conseguimos capturar essas partículas fantasmas conforme elas atravessam nossos detectores subterrâneos, talvez possamos criá-las do zero, forjá-las na fornalha de energia mais intensa já construída pela humanidade. Imagine 2 feixes de prótons, cada um contendo 100 bilhões de partículas, girando em direções opostas por esse túnel circular. Eles viajam em um vácuo mais perfeito que o espaço interestelar, guiados por ímãs supercondutores resfriados a 270 miles, mais frios que o espaço profundo. Quando esses feixes finalmente se encontram,
Nos 4 pontos de colisão ao redor do anel, cada encontro libera energia suficiente para criar partículas que não existiam desde os primeiros momentos do universo. É nessas colisões que os físicos esperam encontrar evidências diretas da matéria escura. A teoria da supersimetria, uma extensão elegante do modelo padrão da física de partículas, prevê que cada partícula conhecida deveria ter um parceiro supersimétrico. O parceiro do elétron seria o selectron, o do quark seria o squark, o do neutrino seria o sneutrino. E a partícula supersimétrica mais leve e estável seria um candidato perfeito para a matéria escura. Quando prótons colidem no LHC com energias colossais, essas partículas supersimétricas poderiam ser criadas aos pares. Mas como elas interagem fracamente com a matéria comum, elas escapariam dos detectores sem deixar rastro direto. Como então sabríamos que foram criadas? Aqui entra uma das ideias mais elegantes da física experimental: conservação de energia e momento. Imagine 2 patinadores no gelo se empurrando e saindo em direções opostas. Se você visse apenas um patinador se afastando, saberia imediatamente que deve haver outro se movendo na direção oposta, mesmo que não pudesse vê-lo. No LHC, quando energia e momento desaparecem das colisões de forma sistemática, isso poderia ser a assinatura da criação de partículas invisíveis de matéria escura. Os detectores do LHC são catedrais tecnológicas. O Atlas, por exemplo, tem 25 metros de altura, 45 metros de comprimento e pesa 7.000 toneladas. É como um olho cósmico gigantesco, com camadas concêntricas de sensores capazes de rastrear partículas que existem por bilionésimos de segundo e percorrem distâncias menores que o diâmetro de um fio de cabelo. Cada colisão produz centenas de partículas secundárias, criando uma cascata de eventos que deve ser reconstruída como um quebra-cabeças tridimensional em tempo real. Computadores analisam 40 milhões de colisões por segundo, procurando por padrões anômalos, assinaturas energéticas, pegadas invisíveis que poderiam revelar a presença da matéria escura. É uma busca que combina a precisão da relojoaria com a energia de explosões nucleares. E ainda assim, após mais de uma década de operação, o LHC não encontrou evidências diretas da matéria escura. Cada resultado negativo é simultaneamente uma decepção e um passo adiante, eliminando possibilidades, refinando teorias, forçando os físicos a pensar mais criativamente sobre a natureza da realidade. Mas talvez o mais impressionante sobre o LHC seja o que ele representa como empreendimento humano. Milhares de cientistas de dezenas de países trabalhando juntos por décadas, investindo bilhões de dólares em uma pergunta fundamental: do que é feito o universo? É como se nossa espécie tivesse decidido, coletivamente, que algumas perguntas são importantes demais para ficarem sem resposta. E mesmo que o LHC nunca detecte matéria escura diretamente, ele já nos ensinou lições profundas. A descoberta do bóson de Higgs em 2012, a partícula que dá massa a todas as outras partículas, foi um triunfo da física teórica que levou quase 50 anos para ser confirmado experimentalmente. Mostrou-nos que, mesmo nas escalas mais fundamentais, o universo é ainda mais estranho e maravilhoso do que imaginávamos. Há propostas para construir colisores ainda maiores, anéis de 100 quilômetros ou mais, capazes de sondar energias que nos aproximariam ainda mais das condições do Big Bang. Imagine um projeto que circundaria uma cidade inteira, uma máquina tão grande que seria visível do espaço, dedicada inteiramente à busca pelas partículas mais elusivas do cosmos. Você já se perguntou o que isso diz sobre nós como espécie? Que estamos dispostos a mover montanhas, literalmente, para responder perguntas que não têm aplicação prática imediata? Que construímos templos tecnológicos dedicados à curiosidade pura? Há algo profundamente belo nisso. E talvez seja exatamente essa capacidade de fazer perguntas maiores que nós mesmos que nos define como seres humanos. Enquanto os físicos escavam túneis e constroem aceleradores na Terra, o universo oferece laboratórios naturais de uma escala que jamais poderíamos replicar. Galáxias inteiras,
colidem em câmera lenta cósmica, liberando energias trilhões de vezes maiores que qualquer máquina humana. Estrelas explodem em supernovas, criando condições de temperatura e pressão que transformam os próprios elementos. E nesses fenômenos cataclísmicos, a matéria escura deixa suas pegadas mais claras. Imagine duas galáxias se aproximando ao longo de bilhões de anos, suas enormes halos de matéria escura começando a interagir gravitacionalmente muito antes de suas estrelas se encontrarem. É como duas nuvens invisíveis colidindo no espaço, e só percebemos o evento através dos efeitos sobre as pequenas gotas de chuva visível, as estrelas que elas carregam. O aglomerado da Bala é talvez o exemplo mais espetacular desse fenômeno. Dois aglomerados de galáxias colidiram há cerca de 150 milhões de anos, criando uma das evidências mais convincentes para a existência da matéria escura. O que torna essa colisão tão reveladora é que ela separou dramaticamente a matéria comum da matéria escura. Durante a colisão, o gás intergaláctico aquecido, a maior parte da matéria visível nos aglomerados, foi desacelerado pelo atrito e permaneceu no centro da colisão, brilhando intensamente em raios X como uma forja cósmica. Mas a matéria escura, que interage apenas gravitacionalmente, passou através da colisão quase sem ser afetada, como dois grupos de fantasmas se atravessando mutuamente. Usando lentes gravitacionais, os astrônomos mapearam onde a massa total está concentrada no sistema e descobriram algo extraordinário. A maior parte da massa estava separada da matéria visível, movendo-se à frente dos gases brilhantes, como se tivesse atravessado a colisão intacta. Era a matéria escura, finalmente flagrada em ação. É como se você assistisse a dois enxames de abelhas colidirem, mas as abelhas ficassem presas no meio, enquanto suas sombras continuassem voando em frente. O aglomerado da Bala nos mostrou que a matéria escura é real, separável da matéria comum, e se comporta exatamente como as teorias previam. Mas o universo oferece laboratórios ainda mais extremos. Consideremos as anãs brancas, estrelas mortas tão densas que uma colher de chá de seu material pesaria tanto quanto um elefante. Quando uma anã branca acumula matéria suficiente de uma estrela companheira, ela explode em uma supernova tipo Ia, liberando por algumas semanas mais energia que nosso Sol produzirá em toda a sua vida de 10 bilhões de anos. Essas explosões são tão uniformes que servem como velas padrão cósmicas. Suas propriedades são tão consistentes que podemos usá-las para medir distâncias através do universo. E foi estudando supernovas distantes que os astrônomos fizeram uma descoberta que abalou os fundamentos da cosmologia. O universo não está apenas se expandindo, ele está acelerando. Essa aceleração requer uma força repulsiva distribuída por todo o espaço, algo que chamamos de energia escura. E aqui nossa jornada se torna ainda mais misteriosa, porque descobrimos que vivemos em um universo dominado não apenas por matéria invisível, mas também por uma forma de energia ainda mais estranha. Se a matéria escura é o andaime invisível sobre o qual a estrutura cósmica se constrói, a energia escura é a força que está lentamente dilacerando essa estrutura, empurrando galáxias cada vez mais distantes umas das outras. É como se o próprio espaço fosse uma mola comprimida, constantemente se expandindo e criando mais espaço entre si. Pulsars, estrelas de nêutrons que giram centenas de vezes por segundo, emitindo feixes de radiação como faróis cósmicos, também servem como laboratórios para testar a matéria escura. Esses objetos são tão densos que uma colher de chá de sua matéria pesaria tanto quanto uma montanha. Se axions existissem, eles seriam produzidos nos campos magnéticos intensos ao redor dos pulsars e poderiam ser detectados através de seus efeitos sutis sobre a radiação que observamos. Há também os chamados objetos compactos escuros, buracos negros primordiais que poderiam ter se formado no universo primitivo. Se uma fração significativa da matéria escura fosse composta por esses mini-buracos negros, eles agiriam como lentes gravitacionais microscópicas, causando variações detectáveis no brilho de estrelas distantes conforme passassem na frente delas.
Cada um desses fenômenos naturais oferece uma janela única para investigar a matéria escura. É como se o universo fosse um laboratório experimental infinitamente grande, conduzindo experimentos que durariam bilhões de anos e que jamais poderíamos realizar na Terra. E nós, pequenos observadores em um planeta rochoso ao redor de uma estrela mediana, temos o privilégio extraordinário de ser as testemunhas conscientes desses experimentos cósmicos. Você já parou para pensar na nossa posição única no cosmos? Somos feitos de matéria comum, uma minoria cósmica, mas somos aparentemente os únicos capazes de contemplar e tentar compreender a matéria escura que domina tudo ao nosso redor. É como se o universo tivesse desenvolvido olhos para se observar, e esses olhos fossem nós. Em meio ao consenso científico sobre a matéria escura, há vozes dissidentes, cientistas corajosos que propõem uma possibilidade ainda mais radical. E se não precisássemos de matéria invisível? E se, em vez disso, nossa compreensão da própria gravidade estivesse incompleta? Imagine descobrir que as leis da física que aprendemos na escola, testadas e confirmadas inúmeras vezes em laboratórios terrestres, simplesmente não se aplicam nas vastas escalas cósmicas. É uma possibilidade ao mesmo tempo emocionante e perturbadora, como descobrir que as regras da matemática mudam quando você conta números muito grandes. A teoria mais proeminente dessa categoria é chamada MOND, Dinâmica Newtoniana Modificada. Proposta pelo físico israelense Mordechai Milgrom na década de 1980, ela sugere que a lei da gravidade de Newton, que funcionou perfeitamente para descrever movimentos planetários e lançamentos de foguetes, precisa ser modificada quando lidamos com acelerações extremamente pequenas. Pense na gravidade como você sempre a conheceu. A força entre dois objetos é proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. É uma lei elegante, simples, universal. Mas Mond propõe que, quando as acelerações gravitacionais se tornam muito pequenas, como nas bordas externas das galáxias, a gravidade se comporta de forma ligeiramente diferente, tornando-se mais forte do que Newton previu. É uma mudança sutil, quase imperceptível em escalas humanas, mas que se torna dramaticamente importante nas escalas galácticas. Com essa modificação, as estrelas nas bordas das galáxias naturalmente orbitariam mais rapidamente do que a gravidade newtoniana prevê. Exatamente o que Vera Rubin observou, sem necessidade de invocar matéria invisível. A elegância de Mond está em sua simplicidade. Com uma única modificação na lei da gravidade, ela explica as curvas de rotação das galáxias, a dinâmica dos aglomerados galácticos e muitas outras observações que atribuímos à matéria escura. É como descobrir que um quebra-cabeças complexo pode ser resolvido não adicionando peças invisíveis, mas redesenhando ligeiramente as peças que já temos. Mas Mond enfrenta desafios sérios. Ela funciona bem para galáxias individuais, mas tem dificuldades para explicar estruturas maiores como aglomerados galácticos. E, principalmente, ela não consegue explicar as flutuações na radiação cósmica de fundo, aquelas pegadas primordiais que parecem exigir matéria escura para fazer sentido. Há outras teorias ainda mais exóticas. A gravidade entrópica, proposta pelo físico holandês Erik Verlinde, sugere que a gravidade não é uma força fundamental, mas um fenômeno emergente, como temperatura ou pressão, que surge de propriedades mais fundamentais do espaço-tempo. Nessa visão, o que chamamos de matéria escura seria, na verdade, uma manifestação de como a informação é armazenada na estrutura do próprio espaço. Imagine o espaço-tempo como um oceano quântico, onde cada ponto contém informação sobre o estado do universo. A gravidade emergiria da tendência desse oceano de informação de se equilibrar, como água fluindo de lugares altos para baixos. As pegadas que atribuímos à matéria escura seriam, na verdade, padrões de fluxo de informação nesse oceano cósmico. Há também teorias que propõem dimensões extras do espaço. Nossa experiência cotidiana nos familiariza com 3 dimensões espaciais: altura, largura e profundidade.
mas algumas teorias físicas sugerem que poderiam existir dimensões adicionais, compactadas em escalas tão pequenas que não as percebemos diretamente. A matéria escura poderia ser matéria comum vazando dessas dimensões extras, exercendo influência gravitacional em nosso espaço tridimensional familiar. É como imaginar que vivemos na superfície de uma folha de papel, mas existe um mundo tridimensional ao nosso redor que só podemos perceber através de sombras projetadas em nossa superfície bidimensional. A matéria escura seria a sombra de objetos em dimensões que não podemos ver diretamente. Algumas das teorias mais especulativas propõem que a matéria escura poderia ser feita de matéria-espelho, uma cópia exata de toda a matéria comum, mas interagindo através de forças diferentes. Haveria estrelas-espelho, planetas-espelho, talvez até vida-espelho, existindo paralelamente ao nosso universo, mas sendo detectável apenas através da gravidade. Outra possibilidade fascinante é que a matéria escura seja composta de K-balls, estruturas quânticas estáveis feitas de campos escalares. Esses objetos exóticos poderiam formar-se no universo primitivo e persistir até hoje, comportando-se como partículas de matéria escura em escalas grandes, mas tendo uma estrutura interna rica e complexa. O que todas essas teorias alternativas compartilham é uma disposição de questionar suposições fundamentais. Elas nos lembram que a ciência progride não apenas através da confirmação de teorias existentes, mas também através da coragem de imaginar que nossa compreensão atual pode estar incompleta. E talvez seja essa a lição mais profunda. Em um universo onde 95% do conteúdo é misterioso, a humildade intelectual pode ser nossa ferramenta mais importante. Não sabemos se a matéria escura é feita de partículas exóticas, se representa uma modificação da gravidade ou se é algo completamente diferente que ainda nem imaginamos. O que sabemos é que o cosmos está tentando nos ensinar alguma coisa fundamental sobre a natureza da realidade. E essa lição pode ser ainda mais estranha e maravilhosa do que qualquer coisa que conseguimos imaginar até agora. Há uma melancolia particular na ciência experimental quando anos de trabalho dedicado produzem apenas silêncio. Os detectores subterrâneos continuam sua vigília paciente, registrando milhões de eventos, filtrando incontáveis sinais falsos, mas até agora não capturaram uma única partícula inequívoca de matéria escura. É um silêncio que fala volumes. Imagine ser um observador de pássaros que passou décadas na floresta, ouvindo atentamente, esperando pelo canto de uma espécie que pode ou não existir. Cada ruído, cada movimento na vegetação desperta a esperança, mas invariavelmente se revela ser algo comum, um esquilo, uma folha caindo, o vento. E ainda assim, você continua escutando, porque sabe que se essa espécie existir, ouvi-la seria a descoberta de uma vida. É assim que se sentem os físicos que dedicaram carreiras inteiras à detecção direta da matéria escura. Cada experimento que falha em encontrar um sinal definitivo é simultaneamente uma decepção e uma informação valiosa. O universo está nos dizendo alguma coisa, mesmo que seja, não é bem assim que vocês pensam. O detector Xenon T, depois de anos de operação, estabeleceu os limites mais rigorosos já alcançados sobre as propriedades das WIMPs. Se elas existem, interagem com a matéria comum de forma ainda mais fraca do que as teorias mais otimistas previam. É como descobrir que os fantasmas que você está caçando são ainda mais etéreos do que você imaginava. Detectores sucessivos têm se tornado cada vez mais sensíveis. O Lux Zeppelin, sucessor do Xenon, pode detectar eventos de recuo tão sutis que são como sentir uma única gota de chuva em um estádio de futebol durante uma tempestade. E ainda assim, o silêncio persiste. Isso não significa necessariamente que as WIMPs não existem. Talvez elas interajam ainda mais fracamente do que previsto. Talvez existam apenas em certas regiões do espaço de parâmetros que ainda não exploramos completamente. Ou talvez sejam tão diferentes do que imaginamos que nossos detectores atuais são como tentar ouvir música olhando através de um microscópio.
Há também a possibilidade de que já tenhamos detectado matéria escura, mas não reconhecemos os sinais. Vários experimentos relataram anomalias intrigantes ao longo dos anos, pequenos excessos de eventos que não conseguem explicar completamente. O detector Dama Libra, na Itália, tem relatado consistentemente uma modulação anual em sua taxa de eventos que poderia ser causada pelo movimento da Terra através de um vento de matéria escura. Imagine nossa jornada orbital ao redor do Sol como uma viagem de carro em uma tempestade de neve cósmica invisível. Quando viajamos na direção da tempestade, mais flocos deveriam atingir nosso para-brisa. Quando viajamos na direção oposta, menos flocos. O sinal Dama poderia ser essa modulação sazonal na intensidade do vento de matéria escura. Mas outros experimentos, usando tecnologias diferentes, não conseguiram confirmar o sinal Dama. E assim temos um dos mistérios mais frustrantemente persistentes da física experimental. Um sinal que pode ser matéria escura, mas que pode também ser um efeito sistemático sutil que não compreendemos completamente. O silêncio dos detectores tem forçado os teóricos a serem cada vez mais criativos. Talvez a matéria escura não seja feita de uma única espécie de partícula, mas de um setor escuro inteiro, um zoológico de partículas invisíveis interagindo através de suas próprias forças escuras. Seria como descobrir que existem não apenas animais invisíveis, mas ecossistemas inteiros operando paralelamente ao nosso mundo visível. Ou talvez as partículas de matéria escura sejam tão leves que os detectores atuais, otimizados para WIMPs pesadas, simplesmente não conseguem vê-las. Seria como tentar pegar borboletas com uma rede de pescar. Você precisa de ferramentas completamente diferentes para presas completamente diferentes. Experimentos futuros estão sendo projetados para sondar regimes de massa e interação completamente novos. Detectores de áxions usarão campos magnéticos intensos para converter essas partículas hiperleves em fótons detectáveis. É como tentar ouvir sussurros, convertendo-os em gritos através de amplificadores extremamente sensíveis. Há também propostas para detectores do tamanho de arranha-céus, com volumes de material alvo milhares de vezes maiores que os experimentos atuais. Se a matéria escura interage ainda mais fracamente do que pensamos, talvez precisemos simplesmente de alvos muito maiores para ter qualquer chance de capturar uma partícula. Mas talvez a lição mais profunda do silêncio dos detectores seja sobre a natureza da própria descoberta científica. A ausência de um sinal esperado é, em si mesma, uma forma de conhecimento. Cada experimento null nos ensina que o universo é mais sutil, mais complexo, mais surpreendente do que nossas teorias iniciais sugeriram. E há uma beleza quase zen na paciência desses experimentos. Máquinas construídas para funcionar por décadas, cientistas dedicando carreiras inteiras a perguntas que podem não ter respostas simples, a humanidade como um todo investindo recursos enormes na busca por conhecimento fundamental sem garantia de retorno prático. É isso que nos faz humanos, não é? Essa capacidade de fazer perguntas maiores que nós mesmos, de construir catedrais de conhecimento que podem levar gerações para completar. O silêncio dos detectores não é um fracasso. É parte da conversa mais longa que nossa espécie está tendo com o cosmos. Para compreender verdadeiramente a matéria escura, precisamos viajar não apenas através do espaço, mas através do tempo, retornando aos primeiros momentos após o Big Bang, quando o universo era mais simples, mais quente, e quando as sementes de toda a estrutura futura foram plantadas em um cosmos que cabia na palma de uma mão. Respire devagar e tente imaginar o início de tudo. Não um lugar, porque não havia lugares. Não um momento específico, porque o próprio tempo estava nascendo. Há 13,8 bilhões de anos, toda a matéria e energia que compõem as bilhões de galáxias observáveis estavam comprimidas em um volume menor que um próton, a temperaturas e densidades que desafiam qualquer analogia terrestre. Nos primeiros trilionésimos de segundo, um período tão breve que a luz não conseguiria atravessar nem mesmo o núcleo de um átomo,
o universo passou por uma expansão inflacionária explosiva. O espaço-tempo se esticou mais rapidamente que a velocidade da luz, levando regiões que estiveram em contato térmico a distâncias tão vastas que nunca mais se comunicariam. É durante essa época de inflação que as flutuações quânticas microscópicas, incertezas fundamentais no tecido do espaço-tempo, foram esticadas para escalas cósmicas, tornando-se as sementes de todas as estruturas futuras. Imagine ondulações quânticas menores, que um próton sendo infladas até o tamanho de galáxias, carregando consigo os padrões que eventualmente se tornariam aglomerados de galáxias, vazios cósmicos e toda a arquitetura do universo. Mas aqui está o detalhe crucial. Essas flutuações primordiais só fazem sentido se incluirmos a matéria escura na história. Sem ela, as sementes gravitacionais seriam fracas demais para crescer contra a expansão do universo. A matéria escura agiu como o primeiro agente estrutural do cosmos, fornecendo o andaime gravitacional sobre o qual a matéria comum pôde posteriormente se condensar. Conforme o universo esfriava e se expandia, ele passou por uma série de transições de fase, momentos críticos onde as leis da física assumiram suas formas modernas. Primeiro, as 4 forças fundamentais se separaram de uma única força unificada. Depois, as partículas elementares adquiriram massa. Por volta de 1 segundo após o Big Bang, prótons e nêutrons se formaram. Nos primeiros 20 minutos, a nucleossíntese primordial forjou os núcleos de hidrogênio, hélio e lítio. Durante todo esse período, a matéria escura permanecia como uma presença silenciosa, interagindo gravitacionalmente com a matéria comum, mas seguindo sua própria evolução separada. Se era composta de WIMPs, elas teriam sido criadas em abundância nos primeiros momentos, quando as energias eram altas o suficiente para produzir essas partículas exóticas. Conforme o universo esfriava, a produção de WIMPs cessou e elas começaram a se aniquilar mutuamente, até que restasse apenas uma quantidade residual, exatamente a quantidade necessária para explicar a matéria escura que observamos hoje. É uma história de timing cósmico perfeito. Se as WIMPs interagissem um pouco mais fortemente, elas teriam se aniquilado completamente, não deixando vestígios. Se interagissem um pouco mais fracamente, haveria matéria escura demais e o universo teria colapsado gravitacionalmente antes que estrelas pudessem se formar. Esse equilíbrio delicado é conhecido como o milagre WIMP, uma coincidência cósmica que parece ajustada com precisão para permitir nossa existência. Por cerca de 387 anos após o Big Bang, o universo permaneceu opaco à luz. Elétrons livres espalhavam fótons constantemente, criando uma névoa cósmica impenetrável. Mas então, conforme as temperaturas caíram o suficiente, elétrons e núcleos se combinaram para formar os primeiros átomos neutros. Essa época, chamada de recombinação, liberou os fótons para viajar livremente pelo espaço, e são esses fótons antigos que detectamos hoje como a radiação cósmica de fundo. A matéria escura, no entanto, não participou da recombinação. Ela permaneceu invisível à radiação, continuando a colapsar gravitacionalmente e formar as primeiras estruturas do universo. Quando a matéria comum finalmente conseguiu se condensar, depois que a radiação parou de mantê-la dispersa através da pressão, ela encontrou halos de matéria escura já esperando, como fundações invisíveis sobre as quais as primeiras estrelas e galáxias puderam se formar. Simulações computacionais modernas podem reproduzir essa história cósmica em detalhes impressionantes. Começando com as flutuações primordiais, medidas na radiação cósmica de fundo, elas evoluem a matéria escura e comum através de 13,8 bilhões de anos de história cósmica, produzindo universos simulados que se parecem notavelmente com o que observamos. Essas simulações revelam que a matéria escura forma uma hierarquia de estruturas. Pequenos halos se fundem para formar halos maiores, que se fundem para formar estruturas ainda maiores, em um processo que continua até hoje. É como assistir à construção de uma cidade cósmica em câmera ultralenta,
onde os alicerces invisíveis são colocados primeiro, e os edifícios brilhantes, as galáxias, são construídos sobre eles. Mas talvez o aspecto mais poético dessa história seja perceber que você e eu somos feitos de matéria que tem uma história de 13,8 bilhões de anos. Cada átomo em seu corpo foi forjado no núcleo de uma estrela que viveu e morreu antes que o Sol nascesse. E essa estrela só pôde existir porque a matéria escura criou as condições gravitacionais necessárias para sua formação. Somos literalmente filhos das estrelas e enteados da matéria escura. Nossa existência depende tanto do que podemos ver quanto do que permanece para sempre invisível. Não é isso profundamente humilde e maravilhoso ao mesmo tempo? Conforme nossa jornada se aproxima do fim, é hora de olharmos não apenas para o passado, mas para o futuro, tanto o futuro da pesquisa sobre matéria escura, quanto o futuro do próprio universo. E aqui, na quietude contemplativa desta noite, podemos vislumbrar não apenas onde a ciência nos levará, mas qual será o destino final do cosmos que compartilhamos com essas partículas invisíveis. Os próximos anos prometem uma revolução na astronomia. O telescópio espacial James Webb, já operacional, está sondando as primeiras galáxias que se formaram quando o universo tinha apenas algumas centenas de milhões de anos. Essas observações nos mostrarão como a matéria escura esculpiu as primeiras estruturas cósmicas, revelando detalhes sobre épocas que nunca pudemos observar diretamente. Imagine olhar para fotografias de sua infância, mas dessa vez, vendo não apenas você, mas também as influências invisíveis que moldaram quem você se tornaria. O Webb está fazendo exatamente isso com o universo, revelando como os ralos de matéria escura guiaram a formação das primeiras estrelas e galáxias. O projeto LSST, Legacy Survey of Space and Time, que começará a operar no Chile, mapeará bilhões de galáxias ao longo de uma década, criando o mapa mais detalhado já feito da distribuição de matéria escura no cosmos. Será como criar um atlas tridimensional do invisível, revelando a teia cósmica em detalhes sem precedentes. Detectores de próxima geração, como o Darwin e o ARES, serão construídos com volumes de xenônio líquido até 100 vezes maiores que os experimentos atuais. Se as WIMPs existem e interagem mesmo fracamente com a matéria comum, esses detectores gigantescos deveriam finalmente capturar algumas delas. Será como substituir uma rede de pesca por uma rede do tamanho de um lago. Há também propostas para experimentos espaciais que procurariam por matéria escura usando técnicas impossíveis na Terra. Telescópios orbitais poderiam procurar por sinais de aniquilação de matéria escura no centro da galáxia, onde ela deveria estar mais concentrada. Detectores no espaço profundo poderiam mapear o vento de matéria escura com uma precisão impossível de alcançar em nosso planeta geologicamente ativo. Mas talvez os desenvolvimentos mais emocionantes venham de direções completamente inesperadas. A computação quântica pode revolucionar nossa capacidade de simular a física da matéria escura. Algoritmos de inteligência artificial já estão sendo usados para procurar padrões sutis em dados astronômicos que escaparam à atenção humana. Novas teorias da gravidade quântica podem revelar conexões entre a matéria escura e a natureza fundamental do espaço-tempo. E se nunca detectarmos matéria escura diretamente? Isso também seria uma descoberta profunda. Significaria que ela é ainda mais estranha do que imaginamos, ou que nossa compreensão da gravidade precisa de uma revisão fundamental. Qualquer uma dessas possibilidades representaria uma revolução em nossa compreensão da realidade. Agora deixe-me levá-lo em uma jornada através do tempo cósmico para vislumbrar o destino final do universo em que vivemos. Daqui a alguns bilhões de anos, nossa galáxia colidirá com Andrômeda em uma dança gravitacional lenta e majestosa. Os halos de matéria escura das duas galáxias se fundirão, criando uma estrutura ainda maior, enquanto suas estrelas são reorganizadas como partículas de poeira cósmica. Durante esse processo, a matéria escura permanecerá como sempre foi, invisível, silenciosa, mas fundamental.
Ela guiará a fusão das galáxias através de sua influência gravitacional, moldando o destino de trilhões de estrelas sem jamais se revelar diretamente a qualquer observador hipotético que possa testemunhar o evento. Em escalas de tempo ainda maiores, trilhões e trilhões de anos, as próprias estrelas deixarão de nascer conforme o universo esgota seu suprimento de hidrogênio. Uma por uma, elas morrerão, deixando para trás anãs brancas, estrelas de nêutrons e buracos negros. Mesmo assim, a matéria escura persistirá, uma presença eterna em um cosmos que se torna cada vez mais frio e escuro. Se a matéria escura for composta de partículas que podem se aniquilar mutuamente, ela gradualmente diminuirá ao longo de éons incontáveis. Ocasionalmente, duas partículas se encontrarão no vazio gelado do espaço intergaláctico e se destruirão em um flash de energia, talvez os últimos fogos de artifício de um universo moribundo. Eventualmente, mesmo os buracos negros evaporarão através da radiação Hawking, um processo tão lento que um buraco negro com a massa do Sol levaria mais tempo para evaporar do que o universo atual tem de idade elevado à potência de 67. Mas mesmo depois que o último buraco negro se desintegrar, a matéria escura pode ainda estar lá, testemunha silenciosa de um cosmos que chegou ao fim de sua história. Ou talvez descubramos que a matéria escura é absolutamente estável, persistindo para sempre em um universo que se expandiu tanto que cada partícula está isolada das outras por distâncias maiores que galáxias inteiras. Seria uma solidão cósmica final, partículas invisíveis flutuando sozinhas, através de um espaço que se tornou tão vasto e vazio que nada mais pode acontecer. Mas há também possibilidades mais otimistas. Se civilizações futuras compreenderem completamente a natureza da matéria escura, talvez possam usá-la de formas que nem conseguimos imaginar. Talvez ela se torne uma fonte de energia, ou um meio de comunicação através de distâncias cósmicas, ou até mesmo uma forma de viajar entre as estrelas de maneiras que desafiam nossa física atual. Imagine civilizações que aprenderam a ver diretamente a matéria escura, para quem o universo invisível é tão real e detalhado quanto o cosmos visível é para nós. Para esses seres, nossa cegueira à matéria escura pareceria tão limitadora quanto a incapacidade de ver cores pareceria para nós. Talvez descobriremos que a matéria escura não é apenas matéria passiva, mas que possui propriedades e estruturas complexas que ainda nem suspeitamos. Talvez existam átomos escuros, moléculas escuras, talvez até vida escura, formas de organização complexa acontecendo no setor escuro do universo, completamente paralelas e invisíveis a tudo que conhecemos. Seria a descoberta definitiva, que não estamos apenas cercados por matéria invisível, mas por uma biosfera invisível, uma ecologia cósmica inteira operando segundo suas próprias regras, em suas próprias escalas de tempo, perseguindo seus próprios propósitos evolutivos. E se isso for verdade, então nossa busca pela matéria escura não é apenas uma questão científica, mas uma busca por nossos vizinhos cósmicos, seres que podem ter estado ao nosso lado durante toda a história da humanidade, mas em um reino que nunca aprendemos a perceber. Agora, na quietude profunda desta noite, deixe-me fazer uma pergunta que vai além da ciência. O que significa viver em um universo onde a maior parte da realidade é invisível? Como isso muda nossa compreensão não apenas do cosmos, mas de nós mesmos e de nosso lugar na existência? A descoberta da matéria escura representa mais do que uma revolução científica. Ela é uma revolução filosófica que nos força a reconsiderar conceitos fundamentais como realidade, conhecimento e percepção. Por milênios, nossa compreensão do mundo foi moldada pelo que podíamos ver, tocar, medir diretamente. Ver para crer não era apenas um ditado popular, mas a fundação epistemológica de nossa civilização. Mas a matéria escura nos ensina que a realidade é muito mais vasta que nossa percepção. É como descobrir que você passou toda a sua vida em uma sala iluminada apenas por uma vela, acreditando que o que você podia ver era tudo que existia, para então
perceber que está rodeado por um palácio imenso, mergulhado na escuridão. Pense nos filósofos antigos que contemplavam a natureza fundamental da realidade. Platão com sua alegoria da caverna, onde prisioneiros confundem sombras na parede com a realidade toda. Kant com sua distinção entre o mundo fenomênico, o que podemos experienciar, e o mundo noumenal, a coisa em si, para sempre além de nossa percepção direta. A matéria escura é, de certa forma, o mundo noumenal de Kant feito literal. Ela existe, influencia nossa realidade de maneiras fundamentais, mas permanece para sempre além de nossa percepção direta. Não podemos vê-la, tocá-la ou detectá-la através de qualquer meio convencional. E ainda assim, sem ela, nós não existiríamos. Isso nos leva a questões profundas sobre a natureza do conhecimento. Se a maior parte do universo é invisível para nós, o que mais estamos perdendo? Quantas camadas da realidade permanecem ocultas, não porque são fundamentalmente incognoscíveis, mas porque ainda não desenvolvemos os sentidos ou instrumentos necessários para percebê-las. Considere como nossa percepção da realidade mudou ao longo da história. Antes do microscópio, o mundo dos micro-organismos era tão invisível quanto a matéria escura é hoje. Antes dos telescópios, as galáxias distantes eram mistérios inconcebíveis. Antes dos detectores de radiação, ondas eletromagnéticas permeavam nosso mundo sem que tivéssemos consciência delas. Cada expansão de nossa capacidade perceptiva revelou universos inteiros que estavam sempre lá, mas eram invisíveis para nós. A matéria escura pode ser apenas a mais recente dessas descobertas, uma lição de humildade sobre quão limitada nossa percepção direta realmente é. Mas há também uma beleza quase mística nessa invisibilidade. A matéria escura nos conecta a tradições espirituais antigas, que sempre insistiram que a realidade mais profunda está além dos sentidos. Não estou sugerindo que a física moderna valida crenças religiosas específicas, mas há uma ressonância poética entre a descoberta de um cosmos dominado pelo invisível e as intuições místicas de que o mais importante, muitas vezes, não pode ser visto. Em muitas tradições contemplativas, há a ideia de que nossa percepção comum nos mostra apenas a superfície da realidade. A meditação, a oração, a contemplação são práticas destinadas a nos sintonizar com dimensões mais profundas da existência. A matéria escura sugere que, pelo menos no nível cosmológico, essa intuição pode estar correta. A superfície visível do universo é apenas uma pequena fração de uma realidade muito mais vasta. Isso também levanta questões sobre consciência e percepção. Se existem formas de matéria que são fundamentalmente invisíveis para nós, poderiam existir formas de consciência igualmente invisíveis? Estamos sozinhos em um universo vasto ou apenas cegos para companhias que podem estar por toda parte ao nosso redor? Não estou sugerindo que a matéria escura seja consciente. Não há evidência disso. Mas a descoberta de que a maior parte da realidade é invisível para nós abre possibilidades conceituais que antes pareciam puramente especulativas. Se a matéria pode existir em formas que nunca imaginamos, que outras formas de organização, complexidade, até mesmo experiência, podem existir em dimensões que ainda não aprendemos a perceber? A matéria escura também nos ensina algo profundo sobre a relação entre conhecimento e mistério. Por um lado, ela representa um dos maiores mistérios da ciência moderna. Por outro lado, paradoxalmente, sua descoberta expandiu enormemente nosso conhecimento do universo. Sabemos agora que vivemos em um cosmos muito mais rico, complexo e misterioso do que imaginávamos. É como se cada resposta que encontramos revelasse perguntas ainda mais profundas, e talvez seja exatamente assim que deveria ser. Talvez o propósito da busca científica não seja eliminar todo o mistério, mas nos levar a mistérios cada vez mais profundos e maravilhosos. A matéria escura nos lembra que somos exploradores, em um universo cuja vastidão e estranheza excedem em muito nossa capacidade atual de compreensão. E há algo profundamente humilde e inspirador nessa percepção. Somos pequenos, nossa percepção é limitada, nosso conhecimento é incompleto.
E ainda assim somos capazes de detectar nossa própria ignorância e trabalhar para expandi-la. Você já se perguntou se essa capacidade de conhecer nossa própria ignorância pode ser uma das características mais notáveis da consciência? Que somos aparentemente únicos no universo, conhecido por nossa habilidade de contemplar não apenas o que sabemos, mas o vasto oceano do que não sabemos. Nestes momentos finais de nossa jornada juntos, quero que você respire profundamente e sinta o peso silencioso da existência ao seu redor. A cada inspiração, trilhões de partículas de matéria escura estão atravessando seu corpo, carregando com elas os ecos de 13,8 bilhões de anos de história cósmica. Elas estavam lá quando as primeiras estrelas acenderam suas fornalhas nucleares. Elas testemunharam o nascimento e morte de incontáveis sóis, e elas estarão aqui muito depois que nossa própria estrela se tornar uma anã branca fria. Há algo profundamente reconfortante nessa perspectiva cósmica. Não importa quais desafios você esteja enfrentando em sua vida pessoal. Não importa quão isolado ou perdido você possa se sentir às vezes, você está literalmente imerso em uma presença antiga e eterna. A matéria escura é como um abraço cósmico invisível, conectando você não apenas ao presente, mas a toda a história do universo. Imagine por um momento que você pudesse ver a matéria escura. O mundo se transformaria em uma sinfonia visual de estruturas invisíveis, filamentos gigantescos de matéria, conectando galáxias como uma rede neural cósmica, halos brilhantes envolvendo cada estrela, correntes de partículas fluindo através do espaço intergaláctico como rios de luz fantasmagórica. Você veria que não está caminhando apenas sobre um planeta rochoso orbitando uma estrela comum, mas navegando através de uma arquitetura invisível tão complexa e bela quanto qualquer catedral já construída. A matéria escura seria como ver a música, padrões de beleza pura que sempre estiveram lá, mas que seus sentidos nunca puderam capturar. E talvez seja exatamente isso que a ciência faz por nós. Ela nos dá olhos para ver o invisível, ouvidos para escutar o inaudível, mentes para compreender o incompreensível. Através dos instrumentos da física e da astronomia, desenvolvemos sentidos que transcendem as limitações biológicas de nossa evolução. Mas a lição mais profunda da matéria escura pode ser sobre aceitação e humildade. Vivemos em um universo onde 95% da realidade é misteriosa. Isso pode nos deixar ansiosos. Afinal, gostamos de sentir que compreendemos nosso lugar no mundo. Ou pode nos encher de maravilhamento e gratidão por fazer parte de algo tão vasto e misterioso. Escolha o maravilhamento, escolha a curiosidade, escolha a humildade alegre de saber que você faz parte de uma história cósmica tão rica e complexa que uma única vida humana mal consegue arranhar sua superfície. A matéria escura nos ensina que os mistérios mais profundos muitas vezes se escondem bem à vista. Durante décadas, astrônomos observaram galáxias sem perceber que estavam vendo apenas a ponta do iceberg. A maior parte da realidade estava lá, influenciando cada observação, mas permanecendo completamente invisível. Quantos outros mistérios estão escondidos à vista plena em nossas próprias vidas? Quantas formas de beleza, significado e conexão passamos por elas todos os dias sem perceber? A busca pela matéria escura é também uma metáfora para a busca por todas as dimensões invisíveis da experiência humana. Talvez a verdadeira descoberta não seja apenas do que é feito o universo, mas de como expandir nossa capacidade de percepção, nossa abertura ao mistério, nossa disposição de viver confortavelmente com perguntas que podem não ter respostas simples. A matéria escura nos sussurra que a realidade é muito mais estranha, vasta e bela do que nossa experiência cotidiana sugere. E esse sussurro continua noite após noite, enquanto galáxias dançam suas danças gravitacionais silenciosas, enquanto partículas invisíveis cruzam o cosmos, enquanto o próprio espaço-tempo se expande, carregando consigo os segredos de sua própria origem. Você faz parte dessa história. Cada átomo em seu corpo foi forjado no coração de uma estrela que pôde existir apenas porque a matéria escura criou as condições gravitacionais necessárias. Você é feito de poeira estelar,
moldado por forças invisíveis, participando de um drama cósmico que começou antes que o tempo tivesse significado. E agora, neste momento quieto, você pode escolher como se relacionar com esse mistério. Você pode se sentir pequeno e insignificante, ou pode se sentir profundamente conectado com a grandeza do cosmos. Você pode se frustrar com o que não sabemos, ou pode se maravilhar com o fato de que somos capazes de fazer essas perguntas. A matéria escura está aí ao seu redor, através de você, parte de você, conectando você a tudo que já existiu e tudo que existirá. É o sussurro da eternidade, lembrando-nos que somos participantes temporários em uma história muito maior que nós mesmos. E talvez seja suficiente, por agora, simplesmente escutar esse sussurro com gratidão e maravilhamento. E assim chegamos ao final de nossa jornada juntos, mas também, paradoxalmente, ao seu verdadeiro começo. Porque agora que você conhece a matéria escura, não apenas como conceito científico, mas como presença invisível que permeia cada momento de sua existência, você nunca mais olhará para o universo da mesma forma. Quando você sair esta noite e olhar para as estrelas, lembre-se de que cada ponto de luz que você vê está envolvido por um halo 5 vezes mais massivo de matéria que seus olhos nunca poderão detectar. Quando você sentir a brisa noturna em seu rosto, saiba que trilhões de partículas de um tipo completamente diferente estão fluindo através de você nesse mesmo momento, carregando informações de épocas quando o universo era jovem. A matéria escura transformou nossa compreensão do cosmos, mas talvez sua lição mais importante seja sobre como abordar o desconhecido. Em um universo onde 95% da realidade permanece misteriosa, a única atitude sensata é uma mistura de curiosidade científica rigorosa e humildade profunda. Pensamos que éramos os protagonistas da história cósmica, feitos da substância principal do universo. Descobrimos que somos uma minoria, talvez até mesmo uma curiosidade, em um cosmos dominado por formas de matéria e energia que mal começamos a compreender. E ainda assim aqui estamos, capazes de detectar nossa própria ignorância, de fazer perguntas sobre nossa própria insignificância, de construir instrumentos que revelam a vastidão do que não sabemos. Há uma beleza quase absurda nisso. Somos como crianças brincando na praia do infinito, ocasionalmente encontrando uma concha mais bonita que as outras, enquanto o oceano inteiro do mistério se estende diante de nós. E talvez seja exatamente dessa forma que deveria ser. A ciência não nos prometeu certeza. Ela nos prometeu aventura. E que aventura temos pela frente? Detectores cada vez mais sensíveis sendo construídos no subsolo. Telescópios cada vez mais poderosos sondando os confins do espaço-tempo. Teorias cada vez mais ousadas tentando conectar o muito pequeno com o muito grande. Simulações computacionais cada vez mais sofisticadas, recriando a evolução de universos inteiros. Talvez amanhã mesmo, enquanto você trabalha ou descansa, um detector subterrâneo capture finalmente a primeira partícula inequívoca de matéria escura. Talvez na próxima década, telescópios espaciais revelem estruturas na radiação cósmica de fundo que finalmente nos digam do que o setor escuro é feito. Ou talvez a resposta seja tão estranha que precisaremos desenvolver conceitos completamente novos para compreendê-la. Qualquer uma dessas possibilidades seria fascinante. Mas há também uma possibilidade que pode ser a mais bela de todas, que a matéria escura permaneça sempre um mistério parcial, sempre nos lembrando de que vivemos em um universo muito maior e mais estranho que nossa capacidade de compreensão completa. Porque talvez seja o mistério, não a resolução, que nos mantém humanos. É a capacidade de fazer perguntas sem respostas fáceis, de viver confortavelmente com incerteza, de encontrar beleza no incompreendido que nos distingue como espécie consciente. A matéria escura nos ensina que o universo é generoso com seus mistérios. Para cada pergunta que respondemos, ela nos oferece 10 novas perguntas ainda mais profundas. Para cada véu que levantamos, descobrimos 3 outros véus por trás dele. É um tipo especial de abundância, uma abundância de maravilhamento. E você, querido ouvinte, agora faz parte dessa busca.
Não precisa ser físico ou astrônomo. Basta carregar consigo a consciência de que vive imerso em mistério, de que cada momento de sua vida acontece contra o pano de fundo de uma história cósmica de complexidade e beleza inimagináveis. Quando você enfrentar dificuldades em sua vida pessoal, lembre-se de que faz parte de uma história muito maior. Quando se sentir perdido ou sozinho, lembre-se de que está literalmente cercado por uma presença cósmica que conecta você a tudo que existe. Quando se sentir tentado pela arrogância ou pela certeza excessiva, lembre-se de que vive em um universo onde 95% da realidade permanece misteriosa. A matéria escura é o professor de humildade definitivo. Ela está por toda parte, é fundamental para nossa existência e, ainda assim, permanece para sempre além de nossa percepção direta. É como ter um anjo da guarda invisível que nunca se revela, mas cuja presença sustenta cada momento de nossa existência. Obrigado por me acompanhar nesta jornada através do invisível. Obrigado por sua paciência com os mistérios, sua abertura às possibilidades, sua disposição de contemplar perguntas que podem não ter respostas simples. É através de exploradores como você que nossa espécie continua expandindo as fronteiras do conhecimento e do maravilhamento. A matéria escura está lá agora, enquanto você me ouve, fluindo através de você como uma corrente silenciosa, conectando você ao cosmos inteiro. Ela estará lá quando você adormecer esta noite, quando acordar amanhã, quando continuar sua própria jornada através desta vida misteriosa e preciosa. E talvez no final, essa seja a descoberta mais importante de todas, que somos parte de algo infinitamente maior que nós mesmos, algo que nunca compreenderemos completamente, mas do qual podemos participar com gratidão, curiosidade e maravilhamento. Se você pudesse fazer uma pergunta à matéria escura, a essa presença invisível que moldou o destino do cosmos e tornou sua existência possível, o que você perguntaria? E será que, no silêncio profundo que se seguiria, você conseguiria ouvir algo parecido com uma resposta?